Fala pessoas, tudo bem com vocês? Instrutor Samuel Santana aqui, seja muito bem-vindo a Ibraf Brasil e hoje nós vamos falar sobre hipotemia. Como você tratar a hipotemia, sinais e sintomas, as principais formas de aferição dessa hipotemia, ou seja, desta temperatura, para que você consiga entender de forma dinâmica, de forma didática também. Então vem comigo até o final desse vídeo que tem muito conteúdo bacana para a gente poder levar para você. Agradecer por você permitir, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, por você permitir, de uma certa forma, eu entrar dentro da sua casa e estar levando este conteúdo da melhor forma possível. Eu quero pedir para você o seguinte, já no início desse vídeo, deixe o seu like aí, compartilha com seus amigos do atendimento pré-hospitalar, com as pessoas do intra-hospitalar, com pessoas que precisam desse conteúdo ou até mesmo com aqueles que não participam desta área, mas é um curioso e gosta de aprender sobre esse assunto, que é muito importante também. Bom, olha, a hipotemia, pessoal, é uma condição clínica que pode levar o paciente à morte se não for tratado de forma adequada. Samuel, mas quem que é os pacientes? Quais que são os níveis de pessoas que estão submetidos a esses riscos constantemente? Bom, se você sai daqui, por exemplo, e vai fazer uma viagem para um outro país, que seja um país um pouco mais frio, ou até mesmo aqui nos nossos invernos, onde a temperatura vai cair um pouco mais, você sabia que você está sob um risco de hipotemia e que dependendo da situação você pode entrar num estado levemente hipotérmico, moderado ou até mesmo grave e ter um quadro de hipotemia acentuado? Outro tipo de pessoa, outro nível, as pessoas idosas que às vezes residem sozinho, mora sozinho em um local, às vezes a temperatura acaba abaixando demais, essa pessoa não tem condição muitas das vezes de ter ali um agasalho ou um aquecimento maior. As pessoas que estão residindo na rua, ou seja, está morando na rua também, não tem um agasalho adequado, às vezes está sobreposto ali à chuva, ao orvalho da noite, a toda queda dessa temperatura, essas pessoas estão submetidas a um risco de hipotemia. Samuel, mas até agora você não falou ainda o que é hipotemia. Eu estou aqui curioso, estou querendo saber que risco que é esse. Bom, pessoal, hipotemia nada mais é do que a baixa temperatura. Nós temos lá um nível de temperatura que nós vamos estar falando também, e essa temperatura abaixando demais, o paciente vai começar a sentir. Clinicamente falando, considera-se hipotemia quando a temperatura central está abaixo de 35 graus Celsius, ou seja, a temperatura central está abaixo de 35 graus Celsius, já considera-se hipotemia. Samuel, mas o que é essa temperatura central? Que forma que eu vou estar ferindo? Onde que eu vou estar ferindo? A temperatura central, pessoal, considera-se a temperatura central, a temperatura aferida na bexiga, a temperatura aferida no esôfago ou a temperatura aferida na cavidade retal. Qual que é a temperatura mais comum, Samuel? A temperatura aferida na cavidade retal. É muito incomum a temperatura lá aferida no esôfago ou na bexiga, até mesmo pela dificuldade de acesso ao local e exigir mais lá do intra-hospitalar. A mais comum seria o que? A cavidade retal ou a região axilar, onde se afere bastante a temperatura. Mas o que nós temos que lembrar é o seguinte, que esses valores são considerados a partir da temperatura central, tá bom? Um paciente em hipotemia é considerado a partir da temperatura central, podendo ter algumas variações se eu aferir lá na temperatura axilar. Show de bola? Nós sabemos o seguinte, o nosso corpo ele produz calor.
Ele produz calor principalmente lá através, né, do coração, através do fígado. Ele está constantemente produzindo calor, que seria aí, né, o processo basal de produção de calor, certo? E nós temos que lembrar o seguinte, pessoal, o nosso metabolismo, ele precisa de uma temperatura a um nível para que ele possa estar mantendo esse corpo em funcionabilidade. É muito comum, né, após as noites frias, quando tem aquela queda de temperatura, encontrar as pessoas menos favorecidas, pessoas que estão morando na rua, às vezes já em óbito devido à temperatura muito baixa. O paciente fez um quadro hipotérmico, não teve ninguém para ofertar um auxílio e o paciente acabou vindo a óbito. É muito comum. Outro lugar que é muito comum, você vai viajar lá para fora, para outro país, às vezes não conhece o clima. O agasalho não é suficiente muitas das vezes, a pessoa sofre um acidente em determinado ponto, ou às vezes na neve, e acaba tendo o quê? Uma hipotermia, faz uma hipotermia e automaticamente essa hipotermia evolui e o paciente vem a óbito. Sendo que essa hipotermia ela pode evoluir para uma inconsciência, para uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória, depende da circunstância em que essa hipotermia vai estar evoluindo de acordo com o quadro do paciente também. Show de bola? Tranquilo demais? Vem pra cá que eu vou te passar mais algumas informações. Samuel, sinais, ou seja, sintomas, melhor dizendo, quais que são os sintomas do paciente com hipotermia? Cheguei na cena, percebi que o paciente não está bem, como que eu vou identificar esses sintomas do paciente? Olha para mim, vem para mim. Nós temos tremores, tá bom? Que são sintomas desse paciente. Nós temos confusão mental, que pode ser um sintoma de hipotermia também. E ainda o paciente pode evoluir para o quê? Para inconsciência, ó, tremor, se você chega lá, às vezes o paciente está com o agasalho até molhado, úmido, principalmente o paciente lá na rua, o paciente está com o agasalho molhado, certo? O paciente já está com o quê? Com confusão mental, você tenta dialogar com o paciente, não tem mais uma responsividade assertiva, porque o paciente já está com uma confusão mental, ele não consegue mais se orientar quanto a tempo, quanto a espaço, ok? Quanto ao ambiente. E depois ele evolui para o quê? Para uma inconsciência. Paciente que vai evoluir para uma inconsciência, que digamos que seja o passo a passo, o degrau desta evolução. Samuel, mas como que eu classifico essa hipotermia? Já vista que você já falou que a hipotermia é um quadro grave, clínico e grave do paciente, que ele está evoluindo, a temperatura dele central está abaixo de 35 graus, mas como que eu classifico? A classificação é extremamente simples, mas antes da classificação eu quero te fazer um convite super especial para você, que é o nosso companheiro, que é nosso aluno, que é nosso amigo, nossa amiga aqui da Ibrafo Brasil. Eu quero fazer um convite especial para você. Olha, você quer ter todo esse conteúdo reunido em um só lugar? Vai lá para o grupo VIP de Telegram, entra lá, você tem a opção lá de ir direto lá para cima, já no início do conteúdo, e vir acompanhando todo o material da Ibrafo Brasil em um só lugar. Acabou por aí, Samuel? Não, não acabou. Se você não tem tempo, se você estuda demais, ou você trabalha demais, ou você tem filho, está sobrecarregado. Está sobrecarregado, não dá tempo de fazer as coisas. Simples demais. Nós temos o podcast da Ibrafo Brasil. O que é o podcast? Todo o conteúdo em áudio. Você pode pedalar ouvindo o nosso conteúdo, você pode ir para a academia ouvindo nosso conteúdo, você pode trabalhar ouvindo nosso conteúdo e adquirindo mais conhecimento, que é poder, e você concorda com isso, não é mesmo? Então vamos para lá. Ó, vem pra cá que eu vou te passar a classificação da hipotermia. Não esquece do like, tá bom? Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar dentro desse conteúdo, que é muito relevante para nós. Se você acha que esse conteúdo é relevante, deixa o like. Se você acha que o conteúdo tá top, deixa o gostei, comenta lá, curte, que é sucesso total. Samuel, classifica a hipotermia para mim. Nós temos aqui praticamente a hipotermia classificada em 3 níveis. Hipotermia leve. A hipotermia leve, Samuel, o que seria?
onde o paciente tem um quadro clínico que está aí de 32 a 35 graus Celsius, hipotermia leve, tranquilo demais, não é? Samuel, hipotermia moderada, ou seja, o quadro do paciente está moderado, entre 28 e 32 graus Celsius, o paciente já vai estar com um quadro moderado, tá bom? De hipotermia. Samuel, hipotermia grave, observa, abaixo de 28 graus. É que eu posso utilizar aquele famoso sinalzinho também, né, para representar aí, ok? Abaixo de 28 graus já é considerado hipotermia grave, tá bom? Então, ó, classificação: hipotermia leve 32 a 35 graus, tá bom? Hipotermia moderada entre 28 e 32 graus, hipotermia grave abaixo de 28 graus já é considerado hipotermia grave, tá bom? E esse paciente já pode apresentar o que, Samuel? Tremores, confusão mental, inconsciência e pode evoluir de acordo com o quadro do paciente. Vamos lá, Samuel, o que eu peguei um paciente nessas condições? Com hipotermia leve, com hipotermia moderada ou até mesmo hipotermia grave, ou seja, a temperatura do paciente está leve, está moderada ou está grave, podendo agravar o quadro do paciente em determinadas circunstâncias. Como que eu cuido, Samuel? Qual que é os cuidados que eu posso ofertar para esse paciente? Ó, nós temos lá em primeiras situações, retirar as roupas úmidas, retirar todas as roupas úmidas do paciente, porque o paciente já perdeu temperatura, não é isso mesmo? A perda de temperatura já está muito grande. Se permanecer essas roupas úmidas no paciente, a tendência é fazer o quê? A temperatura despencar cada vez mais, cair cada vez mais. Então nós vamos retirar as roupas úmidas do paciente. Retirei as roupas úmidas, eu vou ofertar para esse paciente ambiente aquecido, ou seja, um ambiente aquecido para o paciente, o melhor ambiente possível para que a temperatura do paciente possa estar estabilizando. Show de bola? Tranquilo demais? Não esquece do like não, tá bom? Tô de olho, tá bom? Aquecimento ativo. O que seria esse aquecimento ativo? Toalhas e banho quente, toalhas mais partindo para o aquecimento também, tá bom? A pessoa não pode ser uma toalha fria, porque senão ela já sai ali da prioridade do atendimento automaticamente. As toalhas e o banho já aquecido para quente, tá bom? Sempre partindo para a zona mais quente, para que possa estar ofertando para o paciente esse aquecimento necessário que ele está precisando para manter o corpo dele ali com a temperatura entre 35 acima, tá bom? O que vale lembrar que nós temos que estabilizar a temperatura desse paciente lá na cena do atendimento pré-hospitalar e até mesmo no intra-hospitalar. E por último aqui, né, se tratando de suporte básico, vale lembrar que isso aqui não é suporte avançado, isso aqui é suporte básico. Nós temos o que? Os soros aquecidos também, né? Os soros aquecidos, que é muito importante para esse paciente, vai ser administrado aí de acordo com a competência e com a habilidade do profissional também para estar fazendo todo esse trabalho. O que nós temos que lembrar é o seguinte, pessoal: o paciente hipotermia precisa ter um acompanhamento médico, para que seja feito as principais avaliações, verificar quais foram os danos que esse paciente já sofreu, o que pode ser feito. Muito cuidado na hora de transportar o paciente, na hora de pegar o paciente lá na cena. Muito cuidado, porque o coração desse paciente está frágil, tá bom? E ele pode ter uma arritmia, dependendo da forma que você manusear esse paciente. Vale lembrar que é o seguinte: todo o débito desse paciente, tanto o débito cardíaco, todo o débito desse paciente, ele fez o quê? Diminuiu de acordo com a circunstância. Se você manusear esse paciente de qualquer forma, ele pode ter uma arritmia rapidamente e fazer uma parada também por arritmia, tá bom? Então tudo isso aí nós temos que lembrar. Espero que você tenha gostado desse material. Não esquece do like, tá bom? Não saia desse vídeo sem deixar o like, que é muito importante para todos nós. Te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.